Olá e bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar, hoje vamos falar sobre vários tópicos que passam também pela astrologia, pela arte, pelo amor, pela terapia, por muitas coisas. Para tal, eu trouxe uma convidada super especial, super sábia, que vai partilhar algumas das suas joias conosco hoje. Eu preciso ler um pouco aqui a parte da biografia para não esquecer nada. Tem coisas muito interessantes. Ela é licenciada em Sociologia, ela é também pós-graduada em Estudos de Gênero e mestrada em Art Praxis, em diferentes instituições, em diferentes países. Ela vai falar um pouco mais sobre o que ela faz. Ela, em suas próprias palavras, ela se intitula uma artista que engaja com a política de parir futuros outros. Então, vou querer entender também um pouco o que é isso. Ela está com uma atuação, uma abordagem também, que é o Love Praxis. Vamos entender de que se trata e de que forma é que nos pode tornar mais zen. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui a palavra, vou passar a palavra Marilu Mapengo Namuda. Tudo bem? Tudo bem, Akshar. Tudo Obrigada. zen? Tudo zen. Muito bom, bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que te apresentasses um bocadinho para quem nos ouve e quem nos escuta, porque há pessoas que só ouvem, outras só escutam. Difícil sempre começar. Sempre. Como é que eu me apresento? Bom, vou apoiar uma biografia. Já ajuda. Mas sempre naquele lugar de que o que a biografia fala é mais sobre esse lugar da profissão e da nosso lugar de prática. E não necessariamente como nós dizemos em português, quem sou eu, né? Então, nesse lugar da biografia, eu estou artista, faço várias práticas que se centram na mensagem que eu quero transmitir, né? Então, a minha prática artística ela não é centrada em só uma disciplina artística. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas tá bom, fizeste mestrado em artes, e em que arte? E eu nada específico. Mas é isso, é arte contemporânea. Então é muito nesse lugar de o que é que tu tens aqui para dizer? Quem és tu? O que é que tu vens aqui dizer? No Sim. mundo, no planeta. E é nesse lugar em que eu me assento. Eu busco a minha mensagem de propósito de vida, de missão de vida, e transmitir isso a partir da minha arte. Que formato vai tomar não está definido a princípio. Pode ser qualquer coisa, podem ser 2 ou 3 disciplinas juntas, pode ser muito mais. É mesmo esse processo também de descobrir materiais, descobrir novas ferramentas, e tudo é possível. Sim. Yeah. Talvez uma pergunta interessante seria: consegues identificar algum momento em que sentiste, ok, eu quero me envolver com as artes, ou sempre foi assim, e também com aquilo que tens feito hoje em dia, com o teu campo de atuação? Lembras do primeiro impulso para começar o que fazes hoje? Sempre tive uma ligação forte com as artes, desde cantar e desenhar, desde muito jovem. Mas, entretanto, naquela altura não existia nem faculdade de arte cá. Eu sou de Climane, então lá muito menos. E havia também um certo desencorajamento, né, por parte da minha família, da minha mãe, mais ou menos. Não de forma muito direta, mas havia o entendimento de que não fazia muito sentido fazer artes, assim. E nisso acabei entrando para a Sociologia, que demorou muito tempo, inclusive, para eu me apaixonar pela Sociologia, porque eu estava nessa tristeza de não fiz artes. Sim. Mas depois, na Sociologia, sim, tornou-se uma grande paixão. Comecei a entrar no mundo do ativismo, e o mundo do ativismo me levou a lugares e a conversas que me fizeram retornar à necessidade de fazer arte. Ok. De forma resumida, eu acho que o ativismo me expandiu muito a visão do mundo, me fez entender muito, assim como a Sociologia, né? O contexto em que nós vivemos, de mundo, de construção social, de questões políticas e de opressão e de revolução. E
E nisso, acho que cheguei a lugares interiores meus que... de muitas perguntas, de muita... de necessidade de encontrar uma linguagem que fosse... que tocasse mais a alma. Né? Porque o mundo do ativismo é, de certa forma, muito ríspido. Sobretudo depois de tantos anos de prática, eu fiquei 10 anos como ativista. Sim. Então chegou aquele momento que as minhas perguntas não encontravam espaço e era muita confusão interior e só as artes vieram então me salvar. E fazer o complemento, talvez, né? Isso. Porque era a minha pergunta, se conseguiste em algum momento fazer o casamento entre as questões sociais e a arte, mas acabaste por responder. Sim. Outra coisa, no ativismo tu falas contra machismo, racismo, classicismo. Isso. Né? É classismo que se fala ou classicismo? Classicismo. Entenderam, né? Sim. Mas sim, esses são os teus principais pontos de abordagem. Sim, eu posso dizer que sim. Mas eu também ia reformular a forma como disseste, no sentido do contra. Sim. Porque eu acho que essa é uma linguagem, né? A questão de estar a lutar contra. Vem muito do ativismo mesmo, né? Dessa cultura do fighting. E o Love Praxis é quase uma resposta a esse movimento. Yeah. Né? Porque eu acho que depois de tantos anos a lutar contra todos esses sistemas opressivos, eu senti como se eu também estivesse a ficar magoada, eu também estivesse a ficar afetada por esse material bélico, né? Estás a lutar, estás em contacto com armas, de uma forma ou de outra, sejam elas palavras, energia, então estás afetado. Então, acho que o mundo do ativismo e a linguagem, e o discurso e tudo mais tem bastante força bélica. Sim, sim. Então, as artes e o Love Praxis chega para mim como uma resposta a essa sensação de estar intoxicada. Yeah. Então, continuo a falar sobre essas questões porque são fundamentais para mim, mas a partir de uma abordagem mais amorosa, a partir do Love Praxis. Yeah. Porque se diz mesmo, né? Acaba parecendo um clichê que quando nós estamos na luta, nós nos tornamos a luta, Isso. quase que nos tornamos o inimigo, né? Não no sentido de pensar o que ele pensa ou defender o que ele defende, mas temos que acabar, como tu disseste, né? Usando armas para combater armas. Isso. E fica isso. Muito, muito interessante. Então, vamos transicionar um pouco para a questão do Love Praxis mesmo, né? Veio como resposta a essa combatividade que talvez não é necessário. E, se me permites, isso lembrou-me uma história zen que fala assim, que nós, numa fase inicial, é como se fôssemos um camelo que está acomodado. Achamos que, sou alto, tenho as corcovas, então já atingi o máximo. Quando começamos a descobrir que não, há muitas coisas que não estão bem, muitas injustiças, muita pressão, muito julgamento. Saímos dessa multidão, ficamos como um leão, começa a rugir, a lutar, e às vezes é isso, uma primeira resposta às desigualdades do mundo, ao ódio, à violência, é também entrar na luta, né? E depois disso surge de novo uma inocência, né? Como se fosse uma criança, mas que já não é mais ignorante, ela é inocente sem ser ingênua, né? Então lembraste dessa história zen, já que o nosso podcast é zen também. Agora eu queria te convidar a falar um pouco do Love Praxis. Eu acho que a tua história já falou sobre Love Praxis. Eu acho que nós podemos terminar o episódio aqui. Acabou. Não, foi um teaser, então. Agora é contigo. Mas é exatamente isso. Esses três animais definem bem as minhas 3 fases. Vivi essa fase mais ignorante do que é que se passava à minha volta. Na sociologia e no ativismo acordei e despertei para o mundo das opressões e essa vontade de fazer alguma coisa, então me tornei essa leoa. Mas depois é isso, estou nesse momento de retornar para a minha criança interior. E quando falas da criança, até para continuar ainda na ideia dos animais, eu ia colocar um peixe. Ok. Porque eu sou pisciana. Ok. Já falando da astrologia. Exato. Porque eu sou pisciana e porque também o peixe tem uma questão simbólica muito ligada à energia do amor. Sim. Então... se pensarmos na era de peixe, né? Sim, estamos no finalzinho. No finalzinho agora de aquário.
Vamos explicar um pouco mais. Últimos minutos. Sim. Isso. Então, o que eu estava a dizer? Vai falar sobre as 3 fases também, passaste por elas e explicando o Love Praxis. Love Praxis. Isso, então o Love Praxis para mim é esse momento de retornar a essa essência, esse lugar do coração, esse lugar de ser pisciana. Então é um exercício de tantas mortes. Porque não foi um processo fácil, né? Sair de um lugar tão combativo para chegar a um lugar de amor. Yeah. No entendimento de ocupar um corpo que é lido como mulher, negra, africana, e ter entendimento do que é que tudo isso significa a nível global e querer gerar mudança em relação a essas questões todas, e ser profundamente, ou me sentir profundamente afetada por essas dores, por essas mágoas, essa legacy, legado, herança colonial. Sim. Sim, então foi um processo super difícil, de muitas mortes mesmo, e renascimentos, e cura, muita cura. Então, Love Praxis nasce tentando responder à pergunta de se é possível, né, o amor curar o trauma colonial, né? Porque nesse processo dessa transformação toda, encontrei o amor, que lindo é isto, que profundo, é transformador, é gigante, é imenso, é tudo. Então podemos utilizar o amor como uma ferramenta para transformar aquilo que queremos transformar. Então essa é a grande questão do Love Praxis, se o amor pode ser uma ferramenta de cura para o trauma colonial. Mas, de novo, eu penso trauma colonial não só pensando em racismo e toda a barbaridade de escravatura e tudo mais, mas o trauma colonial incluindo as questões do patriarcado que se tornaram mais profundas e da forma como nós conhecemos hoje, a partir da experiência colonial e também das questões de classe. Sim. Mas nisso eu acredito que é um framework, mas eu costumo pensar para questões de sexualidade também e tudo mais. Mas, enfim, porque para mim a questão do... Né, a visão do mundo ocidental, né, se expandiu e tornou-se hegemônica no mundo. Então, a forma de nós vermos o mundo, a forma de nós percebermos o mundo hoje é a partir dessas lentes ocidentais. Exato. Né? Então, todas as opressões pelas quais nós estamos a viver são fundamentadas nessa visão do mundo ocidental, que parte dessa ideia também de separação, né? Hierarquias, dominação. Então, é muito transversal. Eu percebo as opressões como, na verdade, uma só. Né? Exato. É o mesmo modelo. Estamos, supostamente, a ideia de estarmos separados. Eu sou homem, tu és mulher, então estamos a lutar por questões de género. Eu sou preto e tu és branco, então estamos a lutar por questões de raça. É a ideia da separação. Exatamente. Que nós precisamos ultrapassar. E isso, a ideia da separação é muito vincado na visão do mundo ocidental. Né? Sim. Então... é isso. Só para acrescentar, depois quando nós falamos sobre essas coisas, as pessoas dizem, não, estás aí para o passado, o colonialismo acabou e não sei o quê. Mas mesmo que a colonização, vamos lá, política, territorial tenha acabado, ainda vivemos uma colonialidade, né? Isso. Como dizes, do pensamento, do ser, da sexualidade, de tudo. Tudo. E são coisas que têm que mudar, porque nesse sistema muito hierárquico, alguém está em cima e o resto está em baixo, ou várias pessoas estão em baixo, né? Exatamente. E é possível, e eu acredito que nossas tradições africanas, ou tradições indígenas de diferentes lugares, né, ancestrais, sempre traziam essa ideia de que tudo... Somos um. Somos um, e é um círculo, e ninguém está em cima, ninguém está em baixo. E é por isso que estamos a fazer esse podcast também, né? É por isso. Sim. E de que forma é que tu vês que o Love Praxis se materializa ou se concretiza de forma mais visível ou concreta para as pessoas entenderem? Bom, o Love Praxis está a dar os seus primeiros passinhos. Mas
a palavra praxis, depois do love, significa exatamente esse exercício de materializar um conceito, uma ideia. Então, no caso, é a tentativa de materializar a ideia do amor. Sim. Porque o amor é um conceito amplamente conhecido pela humanidade. Todos nós estamos à busca desse lugar, de diferentes formas. Todos os artistas já passaram por essa discussão, todos os poetas, todos os músicos, enfim. É essa coisa gigante que nós mal sabemos o que é de facto. E de tudo que li sobre e da experiência que tenho sobre, sinto que exatamente falta alguma coisa que nos ajude a materializar. Como entender, Sim. como viver, como experienciar essa ideia de amor, esse amor, sobretudo o amor incondicional. E nesse contexto opressivo, nesse contexto em que entendemos que, ok, não estamos separados, somos um. Mas então se somos um, isso também significa que eu estou conectado ao meu opressor? De alguma forma. Exato. Então, a partir desse entendimento profundo de quem somos nós, em essência, e o que é que estamos aqui a fazer no planeta, como é que podemos construir ferramentas, discursos, narrativas, práticas para ultrapassar essas feridas coloniais, essa ferida da separação, essencialmente. Então, neste momento, eu posso dizer que estou para escrever um livro. Boa. A minha tese está a ser transformada em livro, então talvez essa é uma forma que o público pode ter acesso às reflexões e chegar mais perto. Sim. E o que mais? Eu faço sessões de astrologia. Sim. Jornadas de cura. E também podem me seguir no Instagram. Eu tenho estado mais ativa agora lá. No final tem sempre, no início também, na descrição, sempre tem os teus dados de contacto. Só para fazer o ponto com isso mesmo, né? Falaste da jornada de cura, isso é um processo mais individual, mais em grupo? Como é que funciona? Boa pergunta, porque eu estou exatamente nesse momento a reestruturar as coisas. Sim. Eu fiquei um tempo a fazer jornadas individuais. Certo. Mas agora estou numa fase em que eu tenho a impressão que faz mais sentido para o que eu tenho a oferecer uma jornada coletiva. A astrologia me deu muita coisa. Foi uma descoberta assim, gigantesca na minha vida. Foi essencial para todo o discurso que eu tenho hoje em relação à Love Praxis. Não tenho palavras. Tipo assim, eu falo da astrologia, eu quero chorar. Chora. Aqui é bem-vindo o teu choro. E então, parte por aí mesmo. O que é astrologia? Sabes que eu ia fazer uma brincadeira no início que eu dizia, hoje vamos falar sobre as estrelas, a lua e o sol. Sim. Dos astros e de outras Sem coisas. dúvida. Mas o que é astrologia para quem não sabe? E depois esse conceito da astrologia animista. Tá. Astrologia. Astrologia. É o estudo dos astros, né? Para ir assim ao conceito, é o estudo dos astros. Mas o que a astrologia nos permite é ter acesso ao que o universo escreveu para nós como uma carta no dia, na hora e no lugar em que nós nascemos. Então, para mim, a astrologia chega como uma carta de amor do universo para cada um de nós. Certo. A dizer, olha, aqui vão algumas recomendações para a tua jornada na Terra. Sim. Então, é isso. O lugar, a hora em que nós nascemos, conta coisas sobre nós, né? O lugar onde estava posicionado o Sol, onde estava posicionada a Lua, Marte, Saturno, enfim, todos os planetas, Certo. nos trazem mensagens. Então, o mapa astral ou o mapa de alma é uma fotografia desse céu, do dia, da hora e do local em que nós nascemos. Então, a partir dessa leitura, a partir dessa interpretação, nós podemos ter acesso a confirmações, porque no fundo são coisas que nós já sabemos sobre nós, mas a gente às vezes precisa de confirmações ou de alguma coisa que nos lembre, né? De alguma linguagem, alguma simbologia que nos alimente a alma. Então é uma carta. Sim. Então a astrologia está nesse lugar
É esse trabalho que eu faço. E para mim a astrologia serviu como uma ponte para me lembrar que, para além dessa identidade social de ser mulher, de ser negra, eu sou um ser planetário. Sim. Né? Nós estamos aqui como almas a experienciar uma jornada humana. Então a astrologia foi esse lugar assim de tornar isso palpável de novo. Porque aí a gente fala, mas como nós materializamos, como nós experienciamos isso no dia a dia. Então, estar em contato com o meu mapa de alma é me ver todos os dias, é olhar para o espelho. Basicamente. É olhar para o espelho. E, sabe, é sempre uma descoberta. Até hoje eu leio o meu mapa e eu encontro coisas novas. Eu me apercebo de coisas, de ligações novas. E tem uma coisa muito bonita no mapa que ele diz a mesma coisa de diferentes formas. Então, assim, é um poço sem fundo. É um poço sem fundo. É um lugar que fala das nossas feridas mais profundas. É um lugar que fala da forma como nós relacionamos com o mundo, das dificuldades que vamos enfrentar e das nossas potências, das nossas qualidades e dá dicas, né? É um mapa, então, às vezes eu faço essa analogia com o mapa de uma cidade, né? Sim. Tipo, a gente pega e tem ali a descrição da cidade, é tipo, para chegar na Assembleia da República tu tens de fazer este e aquele caminho. Isso. Então é mais ou menos isso também, vais ter o teu caminho da alma, tipo, tu talvez agora estás aqui, mas talvez se fores ali, então dá-te um caminho, uma dica, um direcionamento. Então a astrologia é isso. Sim, não, eu já fiz a leitura do meu mapa astral e é impressionante, né? É uma coisa que eu recomendo a todo mundo também. E queria entender agora a parte do animista, do animismo, né, que entra na astrologia. Sim. Eu acho que até é uma redundância colocar a palavra animista, mas eu acho que é uma redundância necessária para os tempos que nós vivemos, né? Porque enquanto moçambicanos, enquanto africanos, enquanto planeta Terra, nós nos esquecemos dessa conexão com a natureza. Sim. E o animismo fala exatamente disso. O animismo é a filosofia que nos lembra de que tudo que está na natureza está vivo. Sim. A água está viva, o ar está vivo, a terra está viva, as flores, as plantas, tudo está vivo. Então, essa é uma visão de mundo que é característica deste continente. Com certeza. Mas que nós hoje em dia perdemos total e completa relação com, pelo menos na maioria do continente, ou pelo menos aqui em Moçambique, eu acho que as coisas aqui estão mesmo num nível e até muito... diabolizamos a própria natureza, basicamente. Exato. E a destruímos. Então, a astrologia, como eu já expliquei, é a leitura dos astros. Então, nesse lugar também é natureza, é a leitura do céu, né? Então, por isso que eu disse que era quase uma redundância, mas que eu acho que é necessário fazer nesta fase em que nós estamos, assim, fase planetária mesmo. Então, o animismo ligado a esse conceito da astrologia traz esse lugar de nos conectarmos a esses planetas, ao Sol, à Lua e tudo mais que está composto no nosso mapa, de uma forma a reconhecer que aquilo tem espírito, que aquilo está vivo. Então, a gente faz a leitura, mas também a gente promove o encontro com cada um desses elementos, com o espírito de cada um desses elementos. Há uma conversa que acontece com aqueles elementos e com a vida, sobretudo, né? Porque o mapa é essa coisa maravilhosa, mas como astrologia animista, para mim é muito importante que as pessoas que vêm até mim desenvolvam um lugar, um awareness, uma atenção para com aquilo que se passa nas suas vidas, assim, absolutamente todos os detalhes, como parte dessa conversa com o mapa. Sim. Então, é isso. O animismo, nesse lugar, nos lembra de que tudo está vivo. Sim. E nos leva a um lugar também de ritualizar. Então, fazer rituais em relação ao mapa. Então, assim, por isso são 3 meses aquilo que eu ofereço, né? Eu não ofereço uma leitura de mapa, tipo 2 horas ou 1 hora. Avulsa, isso.
Até agora não faço esse trabalho. O que eu faço são 3 meses, porque a sensação que eu tenho é que é tanta coisa para dar que eu preciso encontrar uma forma de transmitir às pessoas aquilo que a astrologia me deu também. Sim. Então, não é possível fazer isso em 2 horas. Mas tem sido um desafio ainda assim. Então, é isso, esse momento de rever como é que eu trabalho, se talvez em grupos seja mais frutífero para chegar nesses lugares profundos. Yeah. Enfim, e também tudo isso envolve um processo pessoal de me fazer pronta, né? De me cuidar, de me curar, de me fazer pronta para poder sustentar a energia para esses atendimentos. Certo. Então, é um processo delicado, profundo, intenso. E é isso. E com alma, né? Falavas de espírito e lembrei que ânima significa alma, né? Na sua isso. origem. E aquilo que a alma, basicamente aquilo que nos anima, né? Que nos dá vida. Exato. E como nós dizemos aqui, anima muito. Isso. Então, quando anima muito é porque também fazer com a nossa alma também, Exato. né? É o animismo. É o animismo. Yeah. Então, quando falas sobre... Já mencionaste de alguma forma para que serve, mas eu gostaria que parafraseasses mesmo e fosses, tipo, para alguém que quer começar a entender para que eu iria para esta sessão ou para essas sessões ao longo de 3 meses e ter uma leitura do meu mapa e aprender a reconectar-me comigo. De que forma é que isso me ajuda, basicamente? Porque, querendo ou não, nós humanos somos movidos em busca de benefícios e algo que nos sirva de alguma forma. Sim, claro. Então, é isso. Eu gosto de montar sempre umas armadilhazinhas com amor, né? Mas umas armadilhas nas perguntas. E agora? Agora. Não, mas é porque é tão simples a razão, mas ao mesmo tempo tão complexa, porque pode também ser dita de tantas formas. Eu acho que uma das razões, ou talvez o centro delas, é para poder, como uma ajuda para se lembrar de quem é. Sim. Eu acho que né, para quem está na busca do autoconhecimento e tudo mais, a autocura, é uma ferramenta que ajuda a lembrar-se de quem se é, a curar-se. Sim. E lembraste de uma coisa que eu queria comentar, que tem a ver com quem nós somos e quem nós achamos que somos, muitas vezes. Quando falavas dessa visão muito, também baseada nesta herança colonial, de separação, eu versus todo mundo, fazendo um paralelo na espiritualidade, nós vemos também como o nosso ego. A ideia que eu tenho, quem que eu acho que eu sou. Isso. Eu sou apenas este corpo, com esta cor, com este formato, com esta idade. Então, isso é basicamente o nosso ego. E se olharmos para nós só como isso, obviamente que eu sou eu, tu és tu. E a separação. E dá-me aquela ideia de, então, estamos a competir pelos mesmos recursos, pelas mesmas coisas, então eu tenho que ganhar para tu perderes, ou se tu ganhas, eu perco. Né? Essa ideia do ego. E agora, quando tu voltas a mencionar essa coisa de a pessoa se lembrar quem é, e falamos do nível mais profundo ainda, que tem a ver com ir além desse tal do ego, né? Isso. Então, era só para tecer alguns comentários sobre aquilo que me ocorreu agora. Sim, é exatamente isso. Só sempre com aquele cuidado de não diabolizarmos o ego também. Com certeza. Né? Porque ele é necessário e é um processo de integração, né? De entender qual é o papel dele, como é que lidamos com ele. Mas sim, sempre ter o nosso centro com essa consciência de que somos maior, somos o todo, estamos ligados. Então, sim, é isso, é se lembrar dessa essência. Certo. E já que é sobre fica zen, de que forma é que nos torna mais zen essa leitura? Esse autoconhecimento, esse descobrir-se ou lembrar-se de quem somos, nos torna mais zen de que forma? Se é que podes assim, podemos chamar assim. Sim. É muito diferente para cada um de nós, o processo. E tem fases difíceis para a maioria das pessoas.
Então, é isso, é um processo assim do encontro interior. Então, o que vamos descobrir lá dentro pode nos revelar coisas que sejam difíceis de encarar e tudo mais. Mas lá está, é por isso que para mim ainda tem sido um processo de tentar entender e pesquisar qual é a melhor forma de eu transmitir aquilo que aprendi e que tenho aprendido com a astrologia e com outras ferramentas, porque a gente na vida tem momentos difíceis ou tem experiências difíceis e tudo mais, porém a forma como nós estamos preparados para encarar determinadas situações ou todas as situações faz muita diferença. Sim. E também a partir da astrologia e também do lugar de espiritualidade me preparou muito para lidar com as coisas más do mundo. É por isso que hoje faz muito sentido para mim falar sobre amor e falar sobre opressão, né? Tipo, a ferramenta do amor me preparou para eu conseguir olhar para esse monstro, Sim. que é a questão da separação, né? Construída nesse legado colonial, etc. Me preparou para eu conseguir olhar para esse monstro e dizer, tá, na verdade nem estamos separados, então como é que podemos fazer amor? Sim. Então eu sinto que ler ou fazer a leitura do mapa de alma com alguém tem que ser não só um processo em que a pessoa descobre ou olha-se para o espelho e descobre esses lugares mais profundos da sua alma e das suas dificuldades, traumas e dores, mas também desenvolve um lugar de aprender a lidar com essas questões. Exato. Entende a razão pela qual essas questões estão ali. Né? Porque elas não estão ali por acaso. Então, é tudo isso. É um processo de eu, de facto, tentar descobrir a melhor ferramenta de eu passar tudo isso. Sim. Porque às vezes, será que 3 meses é suficiente? Mas, ao mesmo tempo, a minha terapeuta muitas vezes diz, tu não podes ajudar as pessoas de todas as formas. Tipo, resolver todos os problemas das pessoas que vêm ter coisas que não. Eu digo, tá, então também tem esse lugar de eu fazer um trabalho de surrender e confiar. Sim. No processo e na caminhada de cada um, mas eu tenho interesse em, de facto, oferecer uma ferramenta que seja robusta e completa e eficaz. Eu consegui fazer este processo, eu diria, de transição. Foi longo, claramente, mas o momento mais profundo, a transição mais profunda aconteceu em 2 anos. Então, assim, não sei, eu acho que é possível, né, resumir, claro, 2 anos, assim, com muitas coisas da vida acontecendo entretanto, mas resumir isso e transmitir isso para as pessoas de uma forma que seja transformadora num lugar profundo, assim. Então tem sido essa busca de fazer isso. E o mapa também vê várias áreas da vida, né? Tem a questão do amor, por exemplo, que interessa muita gente. O amor romântico também, né? Nesse sentido. A carreira, as potencialidades todas, né? Isso. Então isso também pode ser mais uma iluminação, mais um direcionamento. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, como eu disse a princípio, é uma carta do céu, uma carta do universo para a nossa experiência humana. E na nossa experiência humana nós temos todas essas áreas, né? Sim. Desde que nós nascemos, o mapa na verdade tem uma jornada. Sim, né? sim. A gente nasce, ou melhor, a gente está na barriga das nossas mães, que é na casa 12 no mapa. Sim. E depois é a casa 1, quando a gente está a nascer, a casa 2, quando a gente está a entrar em contato com o mundo, na casa 3, na escola, na infância, com os amigos, na casa 4, com a família, a casa 5, quem somos nós, como nos expressamos no mundo, a casa 6, o nosso dia a dia, a casa 7, as relações, a casa 8, o nosso mundo interior, a casa 9, filosofias, enfim, a casa contínua. 10 e 11, estou à espera, estou a aprender aqui. 10, a casa 10 com o trabalho e como nós nos colocamos no mundo profissionalmente, a casa 11, os amigos e as questões das mudanças sociais e tudo mais, e voltamos para a casa 12. Sim. Quando tu estavas a dizer assim, há coisas difíceis que acontecem, mas também aprendemos a lidar. Eu quero dizer, na astrologia, os astros estão sempre em movimento e circular, estão sempre a girar. O mundo não para, né? Mas nós já podemos aprender a navegá-lo, né, com esse mapa de forma melhor. E é bom entender que são os ciclos, né? Como tu dizes que do 12 vai para o 1, faz o ciclo todo e voltamos e está tudo certo. Okay. Exato. É isso.
Então, sem dúvida que todas as áreas da nossa vida fazem parte desse mapa e nós exploramos todas essas questões e a interconexão delas, né? Porque o mapa tem muitas conexões, tudo está conectado, todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Então o mapa mostra isso de forma muito clara, né? Como uma ferida da infância está ligada a uma dificuldade nossa hoje, ou uma dificuldade no relacionamento, no trabalho, saúde. Exatamente. Então é isso, tem várias abordagens e é muito profundo nesse lugar. E é isso. Deste uma rapidinha agora das casas, né? O círculo todo. Eu queria perguntar se pode dar também uma de... Não sei se seria útil agora. De talvez o que representam também, pelo menos os principais astros, né? Quando a pessoa vai ler. Porque eu acho que quanto mais clara ficar a imagem para as pessoas, elas vão dizer, ok, estou a ver que aqui afinal também posso aprender sobre isso, também sobre aquilo. Então, o que seria o Sol, o que seria a Lua, o que seriam os outros astros? Tá. Pelo menos assim, uma visão muito geral, muito não sei se é superficial a palavra, mas sim. Ok. Porque eu entendo, corrija-me se eu estiver errado, que nas casas todas, os astros se encontram em casas diferentes. E quando tu nasceste, nessa fotografia que falavas, o Sol pode estar na casa de não sei o quê, o outro na casa de não sei quanto, e isso vai ter implicações também para aquilo que nós somos. Exatamente. Então, o que são esses astros, de modo geral, assim? O Sol é o nosso centro. É quem somos nós. É o espírito. Mesmo quando nós estamos a olhar em termos de astronomia, o Sol está no centro do sistema solar. Exato. Né? Todos os astros estão em volta dele, estão a girar em volta do Sol. O Sol ele está ali, paradinho, e a irradiar energia para todos os outros. Então, este é o nosso Sol também no mapa astrológico. Isso. É a nossa essência, aquilo que irradia energia para todo o resto. Yes. Então, é o espírito. A Lua é a alma, é o lugar das nossas emoções. As nossas emoções são esse lugar também muito variáveis, né? Hoje de manhã estamos bem, à tarde podemos estar mal porque aconteceu alguma coisa, e depois da manhã, enfim, varia. Certo. Assim como a Lua no céu. Ela crescente, exato, tem fases diferentes e, enfim, passa por vários signos. A Lua é o astro mais rápido. É aquele que está mais conversa conosco todos os dias. Então, assim, e depois temos o ascendente, que é o terceiro aspecto mais importante do mapa. O ascendente, no ascendente nós temos a energia que nos vai possibilitar ascender, literalmente. Literalmente, ok. Isso. Então, para nos tornarmos quem somos nós, para nos conectarmos com essa energia do Sol, nós temos uma energia de apoio, que é o ascendente. Então, quando nós nos conectamos com as potencialidades do nosso ascendente, nós temos a possibilidade de facto, ascender. Só para, talvez, não sei se todo mundo entenda a palavra que vai ouvir. Então, ascender também é como se elevar, ou subir, né? Como ascensor, que é um elevador. Isso. Tá. Isso. Certo. Então, se elevar para esse lugar mais interior, profundo, e materializar isso nessa experiência, né? Sim. Então, esses três são uma boa referência, pelo menos, sim, né? Esses três Tanto são... que, quando tu dizes que és pisciana, isto é em referência ao meu Sol. Ao teu Sol. Mas a minha Lua também é Peixes. Ok. És uma double Pisces. Sou. Que é um signo... É assim, porque eu sou um curioso. Eu não sei nada da astrologia oficialmente, né? Mas sou um amador, assim, um curioso. Eu sei que o Peixes e o Sagitário, que eu sou sagitariano... sério? Tem muito a ver com essa questão de espiritualidade também, né? De procurar sabedoria, essas coisas, beber, assim. Então, eu sei que é isso que uma das coisas que me conecta ao Peixe é isso. Nice. Nice. Tu queres acrescentar alguma coisa sobre Love Praxis? Sobre a astrologia animista? Acho que é isso. Acho que o convite está deixado. Eu acho que um dos meus objetivos ao partilhar este processo e este trabalho é, de facto, como um lembrete mesmo. Sim. Porque eu lembro que no meu processo eu também não sabia nada da astrologia há uns anos atrás, né? Então, sem dúvida que podem também encontrar outras referências e fazer pesquisas. E, enfim, hoje em dia a internet está aí.
Então, acho que é para ajudar as pessoas para sair daquele lugar assim do receio, do medo e do do ceticismo. ceticismo, exato, em relação ao que isso pode ser, enfim. Então, acho que é isso, mas eu acho que está deixado. Então falem com a Marilu, entrem em contato, perguntem pelo menos. Não vale a pena não tentar sem perguntar, é o que eu acho. Então vou fazer uma pausa para a meditação, pode ser? Pode ser. Então agora estamos a fazer uma meditação meio que colaborativa. Okay. Eu começo e tu continuas, tá bem? Então vou convidar todo mundo que nos ouve e assiste a encontrar-se ou colocar-se numa posição confortável, seja ela qual for. Se puder, se estiver num lugar e numa circunstância que permita, pode fechar os olhos também. E podemos começar só por inspirar pelo nariz e expirar pela boca para nos recentrarmos. Então inspiramos e expiramos. Mais uma vez, inspiramos e expiramos. E só mais uma. Inspiramos o mais profundamente conseguirmos e expiramos. Agora passo a bola para ti, Marilu. Eu entrei tanto na meditação. E a convidá-las a conectar-se com o batimento do coração. Para conectar-se com esta sensação de que algo pulsa em nós. E convidá-los para sentir o lugar onde estão sentados ou encostados. Sentir a textura do que encostam agora e como essa textura está em contacto com a pele. A temperatura desse encontro. E um convite para sentirem o cheiro do espaço onde estão. Os sons do espaço onde estão. Para voltar a conectar-se com o batimento do coração. Respirar fundo, com a barriga, não com o peito. E agradecer por este momento. Estás aí? Ok. Então, agora voltamos. Epá, eu fui mais profundo agora. Estava no outro astro, olha, até ali me rolou. Ai, que bom, uau, gostei muito. Então sempre pergunto, estás um pouco mais zen? Estou, porque muito. Eu estou. Eu só na tua introdução eu já estava. Uau, que nice. Obrigada. Hoje consegui sentir o coração como nunca tinha sentido antes. Senti aqui. Meditação, gostei. Tem tudo. Yeah. Boa. Então, como o nosso podcast centra-se principalmente à volta do tema ficar zen, ficar bem. Então eu quero saber, na tua vida, no teu dia a dia, o que tens feito que mais tem funcionado para tu estás bem, que talvez alguém por ouvir pode dizer, epá,
vou tentar um bocadinho e quem sabe funciona, né? Quais são as técnicas, não, técnicas talvez também, mas quais são... As Falavas de práticas? uma palavra-chave que eu queria ter mencionado e não mencionei, falas de rituais, lembra? Sim, rituais. Ritualística, porque nós Isso. somos seres de rituais. Sem dúvida. Escovar os dentes é um ritual, tomar Exato. banho é um ritual. Exato. Para quem toma banho, escova os dentes. Então, quais são os rituais que tens feito, de modo geral, para estar zen? São vários. São vários porque, como disse, é um processo que tem sido profundo e difícil e transformador para mim, para conseguir ter a energia para segurar este projeto, esta intervenção. Então, sim, mas eu acho que uma que está a acesso online hoje em dia, que as pessoas podem também fazer, é a yoga. Yoga. Isso. Ótimo. Então a yoga, assim, yoga e meditação na verdade são a mesma coisa, né? Yeah. Ok, em algum momento eu dizer yoga e meditação. A yoga inclui a meditação, né? Isso. Então a yoga tem sido fundamental. É um momento profundo de conexão. Existem várias coisas que a gente tem que transformar na nossa vida, né? Então a yoga me ensina a transformar isso a partir do lugar do corpo. Uau. Né? Então faz essa ligação. Então é muito importante no meu trabalho esse lugar do corpo também. Mesmo essa conversa toda que tivemos com a astrologia também envolve trabalho com o corpo, né? Yeah. Então eu preciso desse momento com o corpo, de estar comigo, de estar a esticar, a alongar, não sei o quê, para assentar as transformações que eu estou a fazer. Certo. Senão fica tudo na cabeça, fica tudo na palavra e não move coisas. Então Exato. a energia precisa mover no corpo. Então a yoga é esse momento de voltar. Isso. Yeah. E o corpo também alberga a nossa ânima, né? Nossa Isso. alma, nosso tempo sagrado. Já falamos sobre o corpo neste podcast. Vão ouvir esses episódios passados também. Outra coisa que te ia perguntar é, tens alguma referência de um livro, de uma obra de arte, alguma coisa que talvez te tocou de alguma forma positiva, que também gostarias que outras pessoas pudessem ter acesso e dizer, ok, quem sabe vai trazer algum benefício para a vida das pessoas? Sim. Uma das minhas maiores referências neste momento é o Bayo Akomolafe, que é um autor nigeriano. Ele faz uma conversa muito interessante entre essas questões sociais e, eu diria, de certa forma, embora ele não necessariamente assuma isso de forma clara, das questões de espiritualidade, mas ele, por ser nigeriano, a Nigéria tem esse lugar muito forte, né, do animismo, Sim, né? sim. A partir do Ifá, esse entendimento de que está tudo vivo. O Ifá também é uma coisa muito profunda na minha prática, o animismo também está muito assente no Ifá. Mas o Bayo Akomolafe faz muito essa leitura de que... Bom, ele tem uma pergunta que eu acho que é chave, né? Ele diz assim... what if the way we're solving the problem is part of the problem? Vamos traduzir. Yeah. E se a forma como nós estamos a resolver o problema é parte do problema? Yeah. Muito forte. Yeah. Então, para mim, isso foi o centro do meu processo de migrar do ativismo para um lugar de amor. Sim. Porque eu me percebi que a forma como eu estava a fazer a mudança era parte do problema. Uau. Exato. Que nem sempre é o que fazemos, mas como fazemos. Exato, é o como. Yeah. Essa é a palavra central, é o como. Então, o Bayo Akomolafe é gigante, é profundo, sobretudo nessa questão da africana, porque ele se baseia mesmo na leitura do mundo Yorubá, né? Então é lindo, é simplesmente lindo, é transformador. Uau. Isso. Que curioso. Procurem. Vou deixar na referência e também vou atrás agora, depois da nossa conversa. É muito, muito, muito nice, assim, muito nice. O que eu posso dizer mais sobre o Bayo? É isso, ele tá bastante conhecido no momento, então tem muita informação sobre ele online. Boa. E é isso. That's it. Ok, é chegada a uma parte que não é muito boa, que é
quase o final, né? Queres acrescentar alguma coisinha ou vamos nos despedir já? Se quero que não precisa. Acrescentar alguma coisa, vamos despedir. Se fosse deixar uma mensagem que não é final, mas final para quem estamos a acompanhar aqui. Uma dica, sei lá, um push, um empurrãozinho, alguma coisa. O que te disseste hoje de manhã a ti mesma? Tá bom. Uma cena assim, talvez. Sim. A primeira coisa que eu digo quando acordo: te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Estou a dizer para mim também: te amo, te amo, te amo, te amo. É nice. Isso, eu digo muitas vezes, eu digo isso para mim, mas é a primeira coisa que eu me digo quando acordo. Só que assim, assim que começamos a dizer isso com o coração e com responsabilidade, a vida vai nos cobrar que essa frase se torne real. Então, quando eu digo eu te amo, a vida me cobra que esse amor se materialize. Exatamente. Então, dizer-se isso é fazer um convite para Love Praxis. Que bom. Que forma linda de terminar. Eu queria te agradecer muito por teres vindo e enriquecer esse podcast e venha mais vezes, tá bom? Obrigada. Então, para a parte final, os agradecimentos são para ti e também para o In On The Track pela música que acompanha este podcast, para o estúdio Ear Fitness Shop que nos acomoda aqui, nos recebe, nos abre as portas. Também para o Attila César, que é o nosso graphic designer, faz umas capas lindas para os nossos episódios. E para todos que ouvem, né? Este podcast existe mesmo para vocês que ouvem e assistem, e para nós todos, para o coletivo, como já falamos aqui. Se tiveres alguma dúvida ou comentário, manda um e-mail para anandaksha222@gmail.com. Eu vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.